Agora, 3 horas e 12 minutos, hora de conversar com o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral e público e conversa com a gente aqui no estúdio CBN toda sexta. Oi, doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Oi, Tayla, muito boa tarde a você, aos ouvintes, estou à disposição aí. Bom, doutor, e hoje a gente fala um pouquinho sobre a reforma tributária, assunto que tem dado o que falar, né? Inclusive, na próxima terça, a reforma deve ser discutida no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas com muitas alterações já no texto. O relator do texto, que é o senador Eduardo Braga, já falou que existem 700 emendas apresentadas para a reforma tributária. É uma novela para aprovação, né, doutor? Acho que nós perdemos o contato com o doutor Marcelo, a gente vai refazer aqui a conexão com ele, doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito eleitoral e público, que hoje vai conversar com a gente sobre a reforma tributária. Temos o contato com ele novamente. Doutor Marcelo, me ouve? Bem-vindo mais uma vez. Ouço bem, Tayla, boa tarde aí, eu ouvi a sua introdução, mas eu não vi a sua questão aí. Pois é, a questão é por que é tão difícil aprovar esse texto, né, doutor? Mais de 700 emendas, ou seja, é uma discussão que deve ir longe ainda, né? Poxa, Tayla, é difícil, primeiro por ser uma emenda constitucional, né? Então, independente de ser reforma tributária, que já é uma discussão, acho que desde quando a Constituição nasceu em 88, já se começou a discutir a sua reforma na parte tributária, em razão dos limites aos poderes de tributar que foram incluídos no texto de 88. Então, a emenda ela tem quórum qualificado, ela precisa passar pelas duas casas, por 2 vezes, existem algumas limitações de tempo, de hora, de circunstância, mas é inegável que houve um avanço nesse ano com relação a esse tema. Estrategicamente, foi dividido em duas frentes. A primeira frente do ano de 2023, que o intuito é se aprovar essas 2 emendas constitucionais que está se discutindo agora, tanto na Câmara quanto no Senado. A Câmara aprovou, passou a bola no meio do ano para o Senado, e o Senado vai tentar agora, até o final do ano, aprovar nas 2 vezes na sua casa o texto que veio da Câmara. Como ele vai fazer algumas alterações, posteriormente esse texto vai voltar para a Câmara. E aí a última palavra é da Câmara e do Congresso, porque a emenda não tem nem sanção nem veto, é o próprio Congresso Nacional que a promulga. Bom, doutor, além de toda essa dificuldade política que existe para a discussão de uma proposta tão importante quanto essa, né, qual que é a dificuldade também constitucional de se alterar algumas regras hoje da reforma tributária? Qual que é o calcanhar de Aquiles aí dessa proposta, constitucionalmente falando? Eu acho que eu nem me atreveria a indicar um calcanhar de Aquiles, porque existem inúmeros calcanhares de Aquiles, mas a ideia é simplificar o mundo tributário, né? Essas 2 emendas desse ano, qual é o objetivo dela, Tayla e ouvintes? É você unificar tributos federais, PIS, COFINS, né, o imposto dos produtos industrializados, e unificar os tributos aqui da essência municipal e estadual, o ISS dos municípios e o ICMS dos estados. Criar uma contribuição de bens e serviços nacional, CBS, e criar o imposto sobre bens e serviços, o IVA. Só que ele não pode vir assim desassociado, digamos assim, de regras macro, né? Limites mínimos e máximos que a tributação pode se juntar para o ano que vem, quando vier a regulamentação. Alguns setores têm tratamentos diferenciados, e é assim, é o normal em qualquer lugar do mundo, é bom que se tenha. Por exemplo, a cesta básica tem que ter uma taxação mais baixa, a indústria pagava muito tributo, hoje vai pagar um pouco menos, bens e serviços vão pagar um pouco mais do que pagavam, e aí sim tem uma dificuldade de acomodação de cada ramo e segmento. Tem o problema da Zona Franca de Manaus, tem o problema de se criar uma regra de transição por 20 anos e ainda criar um fundo para você não deixar a receita de quem perder. A regra geral é que 20% dos municípios vão perder receita, 80% vão ganhar, mas que eles tenham um tempo de transição e esse fundo possa auxiliar nessa transição para quem for perdendo receita e buscar outros caminhos, né, outros crescimentos e outros investimentos.
Bom, doutor, e muito se fala da discussão do IVA, né, que você citou, da mudança da alíquota desse imposto. Existe uma dificuldade também de se chegar em um número, né, quando se fala nessa alíquota, e inclusive emendas foram apresentadas nesse sentido também, né? E aí eu explico. Veja só, você vai unir o ISS, cuja taxação pela construção era no máximo de 5%, ao ICMS, que existem alíquotas de 0, 6, 12, 18 e até 25%, em todo o país, seja por um acordo, quando os estados conseguem chegar no mercado, num número comum, seja nos índices que são zerados, aí por força de medicamentos de cesta básica, seja ainda nas guerras fiscais, né? Existiam entre os estados para atrair esse ou aquele investimento. Então, esta união do ISS e do ICMS, a par ainda da discussão do Pacto Federativo, porque uma é competência do município, outra é competência do estado, ela tenta trazer, na mesma roupagem, dentro do mesmo guarda-chuva, chamado IVA, todos esses grupos econômicos. Daí a dificuldade de se conseguir chegar a um bom termo para todos eles. Bom, e a discussão deve acontecer novamente agora na Câmara, né, doutor? Na terça-feira, dia 7, como eu disse, mais de 700 emendas apresentadas. Dessas 700, existe um desacordo maior em relação a 250 emendas, ou seja, é muito material para ser discutido, para ser analisado e que tem que passar ainda pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, né? Exato. Hoje mesmo, antes do nosso programa, eu aproveitei e li uma entrevista do senador Eduardo Braga, que é o relator do tema no Senado. Ele já apresentou semana passada um parecer na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora o que ele quer agora, semana que vem, é votar o parecer dentro da CCJ. Ele agradou a todos os segmentos? Não. Ele conseguirá agradar a todos os segmentos? Não. Mas, às vezes, o ótimo é inimigo do bom, né? Um passo à frente é necessário ser dado nesse tema, e parece que já há um consenso, como você mesmo disse aí, embora pareça um número muito grande, de 200 emendas, significa, a contrário do senso mutatis mutandis, que já há um consenso nos outros 2/3 das propostas. E a ideia é tentar chegar, se não numa unanimidade, numa razoabilidade que dê lá os 50 votos, lá o quórum é 49, para se aprovar a emenda constitucional. Tá certo? Bom, claro, a gente segue acompanhando esse assunto, que ainda vai dar muita discussão, né, doutor? Agradeço aqui pela sua participação no estúdio CBN, conosco o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e público. Doutor, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Um ótimo final de semana para você. Obrigado, Thaila. É um prazer fazer o programa hoje com você. A gente não teve a oportunidade ainda de fazer esse bate-bola, mas estou à disposição. Um bom resto de feriado, um bom final de semana a todos. Muito obrigada, doutor Marcelo Pellegrini aqui com a gente. Agora, 13h20.